Boa tarde a todos. Estamos reunidos aqui para apresentar as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2023, conforme artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A apresentação será feita pelo diretor de Planejamento, Maurício Tenório. Boa tarde a todos, aqueles aqui presentes na Câmara Municipal. Dentre esses presentes, agradeço aqui a presença da nossa vereadora Ana Paula Bittalter, agradeço a presença da nossa secretária de Planejamento e Finanças e agradeço a oportunidade de poder apresentar mais um fechamento de quadrimestre que corresponde do dia 1º de janeiro de 2023 até 31 de agosto deste ano. Iremos fazer a apresentação em cumprimento ao que exige a Lei de Responsabilidade Fiscal, iniciando pelo comparativo sintético da receita, comparando-se o acumulado entre os dois períodos, no caso 31 de agosto de 2022 com o 31 de agosto de 2023, sendo que de impostos, taxas e contribuições de melhoria, no mesmo período, em 2022, arrecadado R$ 217.625.662, e no mesmo período, para o exercício de 2023, R$ 252.199.557. De contribuições, basicamente a contribuição da iluminação pública, em 2022, arrecadado R$ 8.652.157, em 2023, R$ 8.353.498. Receita patrimonial, formado aqui pelos rendimentos de aplicações financeiras. O recurso, hoje aplicado em contas bancárias. Em 2022, rendeu R$ 10.708.824, e em 2023, no mesmo período, R$ 15.330.234. Transferências correntes. Em 2022, R$ 347.741.162, e em 2023, R$ 359.071.758. Outras receitas correntes. Em 2022, R$ 21.822.322, e em 2023, R$ 16.981.405. Totalizando a receita corrente, formada por essas citadas, em 2022, R$ 606.550.127, e em 2023, R$ 651.936.452, um crescimento em comparação de 2022 para 2023, no mesmo período, de 7,48%. Desconsiderando a inflação, que foi em torno de 6% nesse período, estamos com um crescimento nominal em torno de 1,5%. Receita de capital. Operações de crédito. Realizado em 2022, no mesmo período, R$ 4.517.326, e em 2023, R$ 6.916.799. Cabe um adendo nessa operação de crédito, que tudo envolve os desembolsos ocorridos conforme o cronograma de obras executado. Transferências de capital. R$ 2.976.071 em 2022 para R$ 3.767.903 em 2023, totalizando a receita de capital R$ 7.493.396 em 2022 e, no mesmo período para 2023, R$ 10.684.702, um crescimento de 42,58%. Total de receita bruta, R$ 614.043.524 em 2022, subtraindo a formação do Fundeb, que foi de R$ 44.517.377, tivemos um total de receita líquida de janeiro a agosto de 2022, totalizando R$ 569.526.147. Em 2023, R$ 662.621.154 é o total da receita bruta, desconsiderando as deduções para a formação do Fundeb de R$ 45.826.339,
chegamos a um total de receita líquida de R$ 616.794.814 em 2023, um crescimento de 8,29% em comparação ao exercício de 2022, no período de janeiro a agosto. Aqui temos um comparativo das principais receitas, são aquelas que, vamos dizer, financiam toda a atividade governamental do município, sendo a principal é o IPTU, R$ 108.982.000 em 2022, para R$ 117.529.000 em 2023, um crescimento de 7,84%, justificando aqui o crescimento do IPCA. Na elaboração do orçamento, consideramos 6% no ano passado, para 2023, mais os lançamentos de novos loteamentos que ocorreram de 2022 para 2023. É o crescimento de 7,84%. ICMS, em 2022, R$ 85.810.000 foi realizado no período, para R$ 78.613.000 em 2023, uma queda de 8,38%. Como observação, na elaboração em comparativo ao previsto na elaboração do orçamento, estamos projetando uma queda em 2023 de 25 a 30 milhões na queda de arrecadação do ICMS. Isso teve aí um impacto grande, numa decisão do nosso ex-presidente, quando deliberou sobre a desoneração do ICMS sobre o combustível. E isso agora está tendo impacto. E o atual presidente manteve a decisão da redução do ICMS sobre o combustível. Isso está impactando não só em Atibaia, mas em diversos municípios pelo Brasil, alguns que eu tenho acompanhado, inclusive alguns municípios estão até já reduzindo alguns gastos para cumprir a meta fiscal. Atibaia ainda temos uma boa arrecadação de IPTU, e isso nos ainda garante manter as ações do governo na execução desse ano. Mas é preocupante essa queda do ICMS, tanto que já na próxima projeção do ICMS para 2024, já tomamos esse cuidado de rever todos os repasses ao longo dos últimos anos, que vinham num crescimento muito bom, e de repente, num ano só, poderemos ter uma queda aí de até 30 milhões de arrecadação de ICMS. Bom, ISS, 57.376.000 arrecadados de janeiro a agosto de 2022, para 70.164.000 em 2023, um crescimento de 22,28%, com uma observação, e isto ainda diante de um sistema hoje que nós temos, que no meu ponto de vista, e aí é o ponto de vista do Maurício, digo que é um sistema ineficaz em relação à cobrança do ISS municipal. Fundeb, foi repassado, e esse repasse é o que veio do governo para o Fundeb em 2022, R$ 68.203.000, e em 2023, R$ 69.303.000, aqui está em milhares, um crescimento de 1,61%. Essa queda, ou melhor, esse crescimento pequeno, se dá em virtude do ICMS. Cai o ICMS, cai a contribuição e, consequentemente, cai o repasse de volta para o município. FPM, R$ 56.571.000 em 2022, para R$ 64.005.000 em 2023, um crescimento de 13,14%. Esse crescimento se justifica que, com o novo censo divulgado há poucos meses, e com o crescimento da população de Atibaia, alterou-se o coeficiente de transferência. Até o ano passado estávamos em 3,8 e hoje já estamos trabalhando com 4,0. Esse coeficiente é o que justifica esse aumento com um acréscimo em virtude do crescimento populacional de Atibaia. IPVA, 35.148.000 em 2022 para 45.173.000 em 2023, um crescimento de 28,52%, e aí esse IPVA é 50% de todos os carros licenciados aqui em Atibaia, que vai para o Estado, o total pago ao Estado, 50% retorna ao município. ITBI, 23.039.000 em 2022 para 21.835.000 em 2023, uma queda de 5,22%.
Ao longo dos anos, e aí eu digo principalmente ou especialmente a partir de 2020, quando tivemos um boom de transmissão de bens em virtude da pandemia, muitas pessoas vieram morar em Atibaia, e isso ocorreu em 2020, 2021 e teve um reflexo bom em 2022, e em 2023 vamos dizer que está se estabilizando. E essa estabilização não está refletindo no projetado, no orçamento, infelizmente. Transferências para o SUS, 15.629.000 em 2022 para 17.233.000 em 2023, um crescimento de 10,26%. Aqui se deve a um novo cadastro que a Saúde vem fazendo junto ao Ministério da Saúde, e esse cadastro mais atualizado impacta no repasse um maior repasse ou de mais repasse para o município. FNDE, basicamente aqui é o merenda escolar e o transporte de alunos, 9.578.000 em 2022 e um crescimento de 40%, chegando a 13.481.000 em 2023, no período de janeiro a agosto. Resultado orçamentário, na despesa. Pessoal em cargos, empenhado até 31/12 de 2023, R$ 210.103.128 reais, liquidado R$ 210.103.128 reais. Juros e encargos da dívida, R$ 9.934.288 reais em 2022 para R$ 9.669.828 reais em 2023. Outras despesas correntes, aqui envolve toda a zeladoria do município, toda a manutenção e funcionamento da prefeitura, desde ações de governo até aquelas de efetivamente manutenção da cidade. R$ 429.555.860 reais em 2022 para R$ 322.022.575 reais em 2023, totalizando R$ 649.593.275 reais empenhado até 31/12 para R$ 521.795.531 reais liquidado. Em despesas de capital, investimentos, empenhado R$ 84.110.162 reais, liquidado R$ 40.044.896 reais. Amortização da dívida, empenhado R$ 9.518.077 reais, liquidado R$ 9.003.349 reais. Transferências intraorçamentárias, R$ 973.569 reais empenhados e o mesmo valor liquidado no período, totalizando R$ 94.601.808 reais empenhado até 31 de agosto e liquidado R$ 50.021.814 reais, chegando a um total de despesa da Prefeitura empenhado até 31 de agosto de R$ 744.195.084 reais, e quando eu digo empenhado, aqui tem muitos valores com empenho global, empenhos que ainda vão ocorrer, quer dizer, empenhos que terão a sua liquidação e o seu pagamento até o final do ano. E liquidado nesse período, quando eu digo liquidado, é aquelas que já têm nota fiscal ou que está em vias de pagamento, ou já pagam, né, ou em vias de pagamento. Até 31 de agosto, R$ 571.817.345 reais. Do total arrecadado no segundo quadrimestre, menos o total empenhado, temos um déficit orçamentário de R$ 129.400.271 reais. Aqui ainda terá receitas que ainda ocorrerão nos meses de setembro a dezembro, para pagar aqueles empenhos globais, como eu disse, que irão até o final do exercício. E no liquidado, do total que eu recebi de receita arrecadada e do total que eu já paguei ou efetivamente pago, temos aí um superávit de R$ 44.977.469 reais. Nos principais indicadores e limites constitucionais. O primeiro é o resultado primário, onde eu considero as receitas correntes, que foram de R$ 684.610.717 reais, as receitas de capital, R$ 10.684.702 reais, totalizando de receitas R$ 695.295.419 reais. Desse total de receita, eu tiro a minha aplicação financeira e as minhas operações de crédito. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu desconsidero tudo aquilo que não é operacional da prefeitura, que são as financeiras. Aplicações, se eu tenho dinheiro aplicado, ela rende.
mas não é uma obrigação a prefeitura aplicar, quer dizer, é uma obrigação aplicar, mas não é um objetivo da prefeitura ter recurso aplicado para ter rendimento. Então, os rendimentos eu excluo do total da receita, e a mesma coisa a operação de crédito, porque no momento que eu contrato a operação de crédito, ela entra como receita e eu assumo o compromisso de pagar tanto a amortização como os juros. Então, as receitas financeiras eu me desconsidero do total das receitas arrecadadas, sendo que aplicações foram R$ 12.472.036 e operações de crédito R$ 6.916.799, o que eu chego totalizando R$ 19.388.000 de dedução, chega a um total de receitas fiscais de R$ 675.906.584. No caso das despesas, tem um total de despesas correntes de R$ 588.453.865 e um total de despesas de capital de R$ 75.145.207. Totalizando, reserva de contingência não considero, totalizando despesa de R$ 663.599.073. Do total de despesas, da mesma forma que acontece com a receita, as receitas financeiras, no caso das despesas eu também desconsidero, que no caso são os juros e encargos da dívida, assim como eu disse, entrou a operação de crédito, o financiamento eu desconsidero da receita, no momento que eu pago os juros e as amortizações eu também desconsidero do total da despesa, sendo que juros e encargos R$ 10.291.417 e de amortização R$ 11.108.428. Tem um total de deduções de R$ 21.399.845, chega a um total de despesas fiscais de R$ 642.199.228. O total das minhas receitas fiscais, menos as despesas fiscais, chega no resultado primário positivo de R$ 33.707.356. Resultado nominal. Nesse resultado nominal, vamos estar apurando o cenário da Prefeitura no fechamento do exercício de 2022, portanto, 31/12, e o acumulado até o fechamento do segundo quadrimestre, 31 de agosto de 2023. A minha dívida consolidada em 2022 era de R$ 141.684.218. E essa dívida é dívida de longo prazo. Dívida, se eu não me engano, o contrato mais longo que nós temos se encerrará em 2043, se eu não me engano. Então, temos uma dívida aqui de longo prazo acumulado de 141 tínhamos, né, de 141 milhões em 31/12, e no 31 de agosto estamos com 140.134.345 reais. Essa pequena queda se dá em virtude à amortização que foi pago nesse período, menos aquele valor que foi desembolsado. Quer dizer que nós já pagamos nesse período mais do que nós desembolsamos. Por isso a dívida consolidada diminuiu 0,67. Do total da dívida, nós tiramos as deduções, que corresponde ao ativo disponível, R$ 144.217.185, 31/12/2022, haveres financeiros de R$ 30.664.912, restos a pagar processados, em 31/12, aquilo que nós já tínhamos como nota fiscal emitida, R$ 27.129.741, depósitos restituíveis e valores vinculados, R$ 8.475.078, que totaliza R$ 139.279.491. R$ 141 milhões, que era o total da dívida, menos o que eu tinha disponível para pagar, eu tinha uma dívida consolidada líquida positiva de R$ 2.004.727. Em resumo, eu tinha 141 milhões de dívida e tinha 139 para pagar. Então, em 31/12, eu tinha uma dívida ainda a pagar de 2.407. Desconsiderando os passivos, de 7.447, eu chegaria numa dívida fiscal líquida negativa de 5.042.433 reais. Isso em 31/12 de 2022. Em 2023, 31 de agosto, foi apurado em 31 de agosto, R$ 149.937.180 de ativo disponível, R$ 18.005.222 de haveres financeiros, restos a pagar processados, ainda R$ 104.782 a pagar,
e depósitos restituíveis e valores vinculados de R$ 9.017.205, totalizando R$ 158.820.415. Do total da dívida de 140 milhões, eu tenho uma dedução de 158. Em resumo, tínhamos no dia 31 de agosto de 2023 140 milhões de dívida e financeiro de 158 milhões para pagar. Eu chegaria numa dívida consolidada líquida negativa de 18 milhões. Traduzindo, eu conseguiria pagar toda a minha dívida e ainda sobraria em caixa 18 milhões. Desconsiderando passivos reconhecidos, eu tenho uma dívida fiscal líquida negativa de R$ 25.141.710. Uma saúde financeira da Prefeitura e da Estância de Atibaia positiva, no qual eu consigo fechar. É claro que é uma alusão a isso. Se a Prefeitura fosse uma empresa privada, eu conseguiria fechar as portas, pagar todas as minhas dívidas e ainda ter um saldo de caixa de 25 milhões. Sendo que o resultado nominal, e esse resultado nominal é a variação de quanto ficou de dívida fiscal líquida em 31/12, ao período apurado, de 5 milhões negativo, uma dívida negativa de 5 milhões, para uma dívida negativa de 25.141. Eu tive uma evolução positiva nesse período, quer dizer, eu consegui aumentar o meu caixa nesse período em 20 milhões. Esse é o meu resultado nominal, sendo que a meta fixada para o exercício na LDO era de 100 milhões. E quando eu digo era fixada, porque tínhamos aí uma expectativa de aumentar a dívida com a contratação do Fomplata ou mais desembolso daqueles financiamentos contratados, caso os cronogramas de obras fossem executados ou realizados conforme o previsto. Então, hoje estamos dentro da meta fixada na LDO, ainda com uma sobra, vamos dizer, bem considerável. Bom, a nossa dívida consolidada, então, é de 18 milhões negativo, sendo que a minha receita corrente líquida é de R$ 986.776.090, sendo que o meu endividamento pode ser até 120%, quer dizer, o valor da receita corrente líquida, 986 milhões mais 20%, que chegaria a 120, na verdade, que eu digo a Prefeitura da Estância de Atibaia, está atualmente, ou está no dia 31 de agosto de 2022, com endividamento negativo. 2023, desculpa. Estamos com endividamento negativo em 31 de agosto de 2023. Eu poderia chegar a 120% e estou com 1,83 negativo. Temos uma saúde financeira suficiente para arcar com todos os compromissos vinculados ou atrelados aos financiamentos atuais e a possíveis ou aqueles que são necessários para a melhoria, ou que nós temos já discutido há alguns dias dentro da Prefeitura e já até envolvemos a Câmara sobre isso, dentro daquilo que nós julgamos ser necessário, que é melhorar a arrecadação municipal através da eficiência em sua arrecadação, ou na sua modernização da gestão. Em restos a pagar. Em 31 de agosto de 2023, desculpa, eu vou começar de novo o quadro, que aqui a gente vai apontar a evolução. Em 31 de dezembro de 2022, a Prefeitura estava com R$ 22.844.658 de restos a pagar processados e R$ 26.709.105 de não processados. Até 31 de agosto, foram pagos processados R$ 22.807.417 e não processados R$ 21.390.283. Nesse período, foi cancelado R$ 37.241 de restos a pagar processados e R$ 2.988.439 de não processados, sendo que o saldo em 31 de agosto de 2023 não temos nada de restos a pagar processados e de não processados temos ainda R$ 2.330.383. Na Câmara Municipal, 31 de dezembro de 2022, R$ 175.705 de restos a pagar processados, R$ 42.818 de restos a pagar não processado. Foi pago de 1º de janeiro a 31 de dezembro R$ 175.705 e de não processados R$ 29.951. Não teve cancelamento de restos a pagar nesse período, portanto, não tem um saldo de restos a pagar processado e ainda tem R$ 12.867 de restos a pagar não processado. Aplicação no ensino. A base
que compõem as receitas de impostos e transferências nesse período, é de R$ 475.281.840 reais. A Constituição exige o mínimo obrigatório de 25%, que corresponde a R$ 118.820.460 reais. De despesas com recursos próprios, foi empenhado nesse período R$ 113.519.107 reais, retenção do Fundeb de R$ 45.826.369 reais, total de aplicação empenhado em recursos da educação, R$ 15.644.779 reais. Está faltando um, é 115 milhões, dá 33,58%. Liquidado, R$ 81.700.728 reais é o valor liquidado de despesas com recurso próprio, e retenções do Fundeb, R$ 45.826.339 reais. Totalizando R$ 126.858.446 reais, percentual de 26,69%. Pago, R$ 77.079.939 reais de despesas com recursos próprios, mais a retenção do Fundeb de R$ 45.826.339 reais, totalizando R$ 122.906.278 reais, 25,86%. Dentro dos três índices, ou das três formas que foram demonstradas, tanto empenhado como liquidado e pago, estamos dentro já do mínimo obrigatório previsto na Constituição, de 33,58% no empenhado, 26,69% no liquidado e de 25,86% no liquidado, e o mínimo é 25%. Aplicação do Fundeb. Recursos recebidos do Fundeb, e aí considera-se tanto as transferências, mais a aplicação de rendimentos de aplicação financeira. Total de R$ 69.860.277 reais em 31 de 12 de 2023, 31 de agosto, desculpa. A aplicação mínima com os profissionais do magistério teria que ser 70%, o que corresponde a R$ 48.902.194 reais, e a aplicação mínima geral teria que ser 90%, R$ 62.874.249 reais. Com o magistério empenhado 74,24%, já dentro do percentual mínimo, que corresponde a R$ 51.866.483 reais, liquidado 74,24%, R$ 51.866.483 reais, e o pago R$ 50.263.376 reais. Também, tanto empenhado como liquidado e pago, o mínimo de 70% em aplicação com os profissionais do magistério já se encontra atendido no fechamento do segundo quadrimestre. As demais despesas, R$ 17.621.168 reais, empenhado, R$ 13.359.911 reais liquidado, R$ 12.520.992 reais pago, sendo que do mínimo de 90% de aplicação, já chegamos a 99,46%, R$ 69.487.651 reais, liquidado 93,36%, R$ 65.226.394 reais, e pago R$ 62.784.368 reais, 89,87%. E para chegar aos 90%, temos aqui até 31 de 12 para cumprir o mínimo de 90%. Aplicação na saúde. A base de receita de impostos e transferências, R$ 470.338.772 reais. A aplicação mínima obrigatória com a saúde é de 15%, que corresponderia a R$ 70.550.816 reais. No total, de recursos aplicados em saúde, R$ 126.760.289 reais, 26,95%. No empenhado, estamos aí com mais de quase 17% a mais no mínimo obrigatório. Minto, 11%. Seria 15% para 26,95%. Liquidado, R$ 107.926.251 reais, 22,94%, e liquidado R$ 103.343.293 reais, 21,97%. Tanto empenhado, liquidado e pago, já se encontra cumprido o obrigatório mínimo de 15%. Despesas com pessoal.
A receita corrente líquida em 31/12, no exercício anterior, que o cálculo para a despesa com pessoal considera-se os últimos 12 meses e não o fechamento do exercício. Então, em 31/8 de agosto de 2022, a nossa receita corrente líquida era de R$ 938.851.542. Em 31 de agosto de 2023, é de R$ 986.776.090. O limite máximo gasto, ou permitido, é os 54%, R$ 506.979.832 era em 2022, em 31 de agosto. Em 2023, R$ 332.859.089. O limite prudencial, que é o 51,30, que é os 95% dos 54. R$ 481.630.841 foi em 31 de agosto de 2022, para R$ 506.216.134 em 2023, 31 de agosto. A despesa líquida com pessoal efetivamente ocorrida em 2022, 31 de agosto, foi de 35,31%, que corresponde a R$ 331.533.674. E em 2023, 31 de agosto, corresponde a R$ 346.768.963, percentual de 35,14%. Estamos bem distante do limite até prudencial de 51,30% e dos 48,6%, que é o de alerta do Tribunal de Contas. O SAI vai apresentar. Não. Bom, fazer a apresentação do SAI, aqui no comparativo sintético da receita, comparando a mesma comparação 2022-2023, sendo que a receita patrimonial em 2022 foi de R$ 358.370, e em 2023, no acumulado até 31 de agosto, R$ 347.057. A receita de serviços, que é basicamente a receita principal do SAI, R$ 73.182.812 em 2022, para R$ 78.151.144. Outras receitas correntes, R$ 987.857 em 2022, para R$ 2.403 em 2023. Receitas intra-orçamentárias, são as transferências que a Prefeitura faz dos recursos recebidos de financiamento. Em 2022 não houve transferência no período, e em 2023, R$ 4.733.500. Totalizando de receita corrente, R$ 74.599.010 em 2022, para R$ 83.234.105 em 2023. Nas receitas de capital, em 2022, alienação de bens de R$ 321.148, em 2023 não ocorreu, e transferências de capital de R$ 2.272.937 em 2022, e em 2023 não aconteceu. E receita intra-orçamentária não ocorreu em 2022, para R$ 1.218.109 em 2023, totalizando R$ 2.594.085 de receitas de capital em 2022, para R$ 1.218.109 em 2023. O total da receita bruta e o mesmo valor em receita líquida, pois o SAI não tem as deduções para o Fundeb, de R$ 77.193.094 no segundo quadrimestre, no fechamento do segundo quadrimestre de 2022, para R$ 84.452.214 em 31 de agosto de 2023. Resultado da despesa, orçamentário da despesa. Pessoal em cargos sociais empenhado até 31 de agosto de 2022 de R$ 19.521.993 para empenhado, para liquidado de R$ 19.170.698. Juros em encargos da dívida, R$ 621.589 empenhado e o mesmo valor liquidado. Outras despesas correntes, R$ 61.990.397 empenhado para R$ 46.866.048 liquidado. Totalizando despesas correntes, R$ 82.133.979 empenhado e R$ 66.658.335 liquidado. Para as despesas de capital,
Investimentos empenhado, R$ 9.848.347, liquidado R$ 6.431.140. Inversões financeiras, R$ 26.250.000 empenhado, R$ 17.560.743 liquidados. Amortização da dívida, R$ 2.105.079 empenhado e o mesmo valor liquidado, totalizando as despesas de capital, R$ 38.203.426 empenhados, dos R$ 26.096.962 liquidados, totalizando a despesa de R$ 120.337.404 empenhado, resultando aí um déficit orçamentário de R$ 35.885.191 em comparação ao valor arrecadado, para R$ 92.755.298 liquidado, resultando um déficit em comparação com o liquidado de R$ 8.303.084. No quadro de restos a pagar, em 31/12/2022, processado R$ 4.107.165, não processados R$ 2.055.103, pagamento nesse período de 1º de janeiro a 31 de agosto, R$ 4.107.165 de restos a pagar processados, e de não processado, R$ 2.044.551. Teve cancelamento de restos a pagar não processados, de R$ 10.553, tendo um saldo, não tendo saldo de restos a pagar até o final do exercício. Considera-se já todos os restos a pagar pagos. Bom, isso, basicamente é esses os números para apresentação, de cumprimento ao que exige a Lei de Responsabilidade Fiscal, enquanto as metas fiscais da Prefeitura. Só faço uma observação aqui que, mesmo diante de uma queda de ICMS, ainda estamos mantendo as ações de governo, não entramos ainda, assim como alguns municípios, em fase de cortar gastos, cortar ações, e em alguns municípios que eu conversei há poucos dias, são ações às vezes importantes de governo, mas em virtude de um trabalho que é feito, e aí não só da Secretaria de Planejamento e Finanças em si, não só sob a responsabilidade da nossa secretária de Finanças, mas aí também envolve a responsabilidade da Prefeitura como um todo, de saber gastar e onde gastar para você conseguir atender aos interesses, às necessidades, às demandas do município. Muitas coisas precisam ser melhoradas, uma delas eu acabei citando há pouco, que é melhorar a nossa arrecadação através de uma eficiência, não aumentando impostos, mas sim cobrar de forma efetiva aquilo que nós temos e aquilo que nós podemos. Um dos exemplos que eu dei e reforço, hoje não temos um sistema bom de fiscalização, não temos um sistema bom de cobrança de dívida ativa, de dívida tívida. Conversando agora há pouco na secretaria, não temos um sistema bom de planejamento. E aí, como estou, diretor de planejamento, hoje eu digo, elaboramos um orçamento de uma prefeitura do tamanho de Atibaia, com um orçamento aí ultrapassando R$ 1 bilhão em planilha de Excel, porque o nosso sistema não gera um orçamento confiável, ou melhor, ele ingera uma peça de planejamento. E isso envolve serviço braçal, manual, que pode correr riscos de erros, porque é feito em planilhas, onde a gente recebe as demandas de todas as secretarias, são 21 secretarias, e ainda recebemos o SAAI, para a gente consolidar todas as informações no sistema, para depois gerar esses arquivos, depois encaminhar para a Câmara, que vai estar recebendo, acredito que até sexta-feira estará recebendo a proposta da lei orçamentária para o ano que vem, 2024, e depois temos que fazer toda essa devolutiva para as secretarias, e hoje não temos, a Prefeitura do Porto de Atibaia não tem um sistema que consiga fazer um planejamento orçamentário, um planejamento de 4 anos, que é o PPA, não consegue elaborar uma LDO, porque não temos um sistema eficaz. E aí eu estou falando da minha área, nem vou entrar em área de fiscalização, nem vou entrar em área de cobrança de dívida tívida, de lançamento de IPTU, e tudo isso necessitamos aí de uma modernização.
para melhorar essa arrecadação, para podermos avançar naquelas propostas de governo, e proposta de governo que atenda a população. Hoje, como funcionário público de carreira, eu posso dizer, trabalho para atender o povo. Como que eu vou atender o povo se eu não tenho uma ferramenta que eu consigo desenvolver o meu trabalho? Que eu preciso aí de, no mínimo, 3 pessoas para mexer com planilhas, independente de todas aquelas pessoas nas diversas secretarias que tem que alimentar planilhas, encaminhar para a gente consolidar e depois, manualmente, inserir uma por uma no sistema. É apenas um desabafo aqui, Kellen. Eu percebi, mas é bom falar que a gente está pleiteando aí, né, o projeto de modernização através do BNDES para estar tendo esse sistema novo, né, e está até em processo de licitação, teve a impugnação, né, a gente está aguardando os prazos, e, se Deus quiser, ano que vem a gente está com esse novo projeto de gestão, que é muito necessário para o município, né, porque hoje, para se fazer um refis, eu estou com um trabalho árduo lá na secretaria, junto com o meu pessoal de tributos e dívida ativa, né, para estar soltando esse refis ainda o ano que vem, no começo do ano que vem, está mandando até o final agora de novembro, eu acredito que a gente mande o projeto aqui para a Câmara, a vereadora, para a gente estar fazendo refis para ajudar a população, que é necessário, né? Também a gente está vendo, mas eu não posso soltar um refis com vários erros, inconsistências no sistema, né? Então, estamos trabalho lá corrigindo, junto com o sistema que hoje temos aqui em Atibaia, e acredito que até novembro vamos encaminhar o projeto de lei aqui também para a Câmara. Mas vai sair, viu, Maurício? Porque a gente precisa disso aí, né? O apoio dos vereadores, acho importante também, que está aqui, né? Para a gente estar avançando aí e estar modernizando, né? Que é muito importante a parte da informática, né? No município, que hoje a gente está lutando bastante e tem bastante ainda coisa para se fazer. Saiu o projeto da PDTI agora, tem uma empresa contratada já, para a gente poder atender até melhor a população, né? Mas vai acontecer, viu? Pode deixar. Estamos trabalhando para acontecer. E aí, acho que é mais um complemento aqui em relação a isso. Podem perguntarem, e já me perguntaram, mas por que mais um financiamento, sendo que a prefeitura tem vários financiamentos? Eu acho que já citei isso quando a gente apresentou a LDO aqui, tanto em abril quanto em maio, nas audiências de apresentação do projeto de lei de diretrizes para a elaboração dessa peça orçamentária, que é o orçamento. Mas por que mais um? Sendo que essa melhoria pode vir aí, você diz, Maurício, que vai trocar o sistema, vai melhorar a arrecadação. A arrecadação vai melhorar ao longo de um período. Eu não consigo implantar o sistema hoje e amanhã já vai melhorar a minha arrecadação em 20 milhões. Se acontecer, seria ótimo, que eu conseguiria trocar o sistema, e quando eu digo eu conseguiria, a administração conseguiria trocar o sistema, e no mês que vem eu já consigo pagar todo esse financiamento. Só que tem toda uma parte aí que a gente às vezes não consideramos, que é migração de dados, treinamento do servidor, e é um corpo de servidores hoje, em levantamento que nós fizemos, são cerca de em torno de 2.000 usuários. Como é que eu treino 2.000 usuários em 2 dias? Como é que eu implanto, converto todos os dados, que eu nem sei como é que está hoje, dentro da empresa que hoje presta serviço, eu nem sei como é que estão os dados, como é que eu vou colocar em 2 dias dentro de um sistema novo? Como é que vai funcionar o sistema novo? Tem toda uma fase aí de implantação que nós esperamos aí em 6 meses, mas que eu, Maurício, ainda acho que talvez eu seja um pouco pessimista, mas eu acredito que o resultado da modernização, a gente só vai ver ele fisicamente, isso que a gente apresentou para o BNDES, e eles até entenderam e falaram que vocês estão sendo bem pé no chão, porque tem gente que chega prometendo que 30 dias tudo vai melhorar e virar uma maravilha. Eu falo, não, 1 ano, pelo menos, para a gente saber o resultado. E é algo assim bem concreto que a gente apresentou para o BNDES, e aqui eu até antecipo, eu acabei falando hoje de manhã com a Regina, falei com a Kellen, o projeto apresentado no BNDES foi aprovado com louvor e êxito. Foi a palavra que os técnicos do BNDES apresentou para a gente ontem à tarde. O projeto de Atibaia de modernização, construído por funcionários de carreira. E quando eu digo funcionários de carreira, são funcionários que ao longo de anos
vem sofrendo com o sistema, vem sofrendo com a ineficiência na arrecadação, percebe aonde pode ser melhorado, mas às vezes não tem condições, que precisa de um investimento, e eu digo um investimento bom e um investimento forte para você melhorar. O BNDES olhou, me questionou e durante uns 4 meses, todos os possíveis riscos, o que poderia não dar certo. Vocês estão vendo isso? E se não der certo, como é que vocês vão tratar? A gente foi trabalhando em cima disso, para chegar num projeto maduro, um projeto concreto, e acima de tudo, um projeto viável, que os próprios técnicos do BNDES, quando estiveram aqui em Atibaia, falaram assim, puxa, vocês estão caminhando por algo, ou por um caminho, que nenhuma prefeitura no Brasil fez até hoje. E o que é isso? É troca de um sistema, hoje ineficaz, para um sistema integrado, e quando eu digo sistema integrado, é para atender CIAFIC, e atendendo o CIAFIC vai vir um sistema que vai ser o mesmo para a prefeitura, vai ser o mesmo sistema da Câmara, vai ser o mesmo sistema do SAAI. CIAFIC, decreto 10.540, que obriga isso, ter um sistema único integrado, é uma coisa. A outra coisa é como que eu coloco isso para funcionar. Se hoje na prefeitura temos muitas áreas que não tem nem computador, vamos dizer assim, decente para ser utilizado. Então, esse projeto envolve a infraestrutura da prefeitura, melhorar a infraestrutura de computadores, de equipamentos, servidores, de dados, treinamento dos servidores que vão utilizar esse sistema, mapeamento dos processos, toda a infovia, cabeamento dos prédios públicos, e vem aí também o georreferenciamento, que vai dizer realmente como que Atibaia está hoje. Ontem mesmo, segunda, conversava com o responsável pelo georreferenciamento de Atibaia, o último feito em Atibaia em 2014. E o que nós pretendemos é um georreferenciamento a laser, perfilado, onde vai dizer para a gente quais são os bairros que são suscetíveis a enchente, para o governo antecipadamente, não esperar chover, alagar para depois fazer alguma ação mitigadora, não antes, já prever que aquela área pode sofrer de enchente, já fazer alguma ação anterior. E tudo isso a gente consegue com informação. E informação rodando dentro do sistema integrado, integrado que eu digo através de fibra ótica, sei lá, o meio que vai ser utilizado para integrar todas essas informações. Hoje tem informações que não são integradas, citei isso foi há poucos dias, acho que foi aqui na Câmara mesmo, na semana passada citei, o mesmo Maurício, que hoje está na educação, não sabe se é o mesmo Maurício que foi na saúde, que passou no posto de saúde, que pratica esporte ou não. A nossa ideia é integrar tudo isso e transformar a Prefeitura de Atibaia, como o BNDES disse, que não viu isso em nenhum município, porque envolve funcionários de carreira, envolve interesse daqueles que realmente vão utilizar toda essa tecnologia, toda essa modernização. E Atibaia, dentro do BNDES, ganhou pontos e está bem avaliada diante de um projeto onde nós queremos modernizar, e quando digo nós queremos, é eu, Maurício, e quando eu digo isso, Kellen, com todo respeito, hoje você está com a gente como secretária, amanhã não sei. E eu como servidor, e os demais que estão aqui como servidores de carreira, vão continuar. Então não pode ser uma decisão da Kellen, tipo, vamos colocar qualquer sistema aí, e depois vocês se viram. Ela não vai estar com a gente. Mas diferente disso que eu estou dizendo, a Kelly é parceira, e ela quer algo bom para a gente, a ponto de dizer o seguinte, Maurício, se eu for embora amanhã daqui de Atibaia, estou deixando algo bom para vocês. E é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos, e quando eu digo secretária de Finanças, digo mesmo do prefeito, digo mesmo, até, com todo o perdão aqui a presença da vereadora Ana Paula, até de vereador que são eleitos para cumprir um mandato, 2 ou sei lá quantos, mas o funcionário de carreira, aquele que executa, aquele que lança o IPTU, aquele que vai cobrar a dívida ativa, é aquele que realmente sofre, é aquele que está sempre penando lá para fazer as coisas, para a ação do governo acontecer, para aquela demanda da população aconteça. Vocês são os intermediadores e nós, infelizmente, ou felizmente, eu digo felizmente, somos executores. Só que eu não queria sofrer, Kelly. E eu acho que ninguém quer sofrer fazendo coisas manuais, sendo que poderíamos ter algo informatizado, algo moderno, e eu poderia estar talvez desenvolvendo outras funções e não gastando o meu tempo em preenchendo planilha. Desabafo feito, agradeço a presença dos que estão aqui, agradeço àqueles que nos acompanham e nos colocamos aqui para perguntas. Pode, fique à vontade, vereadora. Boa.
o valor. Ficou faltando um dígito, foi um erro de digitação. Exatamente. Boa tarde. Agora, com o microfone aqui para que conste da gravação, secretária, boa tarde. Em seu nome, estender os cumprimentos a toda a equipe da Secretaria de Planejamento e Finanças. E realmente a dúvida tinha pairado aí. Obrigada pelo esclarecimento, Maurício. E aí eu venho perguntar, qual que é o valor da dívida ativa do município hoje? Se vocês tiverem essa informação, caso contrário, poderão, por favor, encaminhar ao nosso gabinete na sequência. E aí, vindo ao encontro da fala do Maurício, a quem parabenizo, porque é muito importante, vocês são investidos no cargo de carreira justamente pela estabilidade e para fazerem o trabalho de Estado e não de governo. Os governos passam, a prefeitura permanece. Então, isso é muito importante. E com o orçamento, que fazendo aqui uma avaliação rápida, nós saímos lá do ano 2000 de um orçamento na ordem de 60 milhões para hoje, 2023, que esse orçamento ultrapassa a casa de 1 bilhão, e você me falar que a prefeitura ainda trabalha de forma arcaica e lusitana numa área tão fundamental, gerando ali toda a arrecadação de impostos, e que é possível sim uma falha humana e uma falha do próprio equipamento também, que é algo extremamente preocupante. E também, em determinado momento da apresentação, você fez até uma colocação, uma hipótese, que se fosse uma empresa privada que fechassem as portas hoje, conseguiria liquidar toda a dívida e ainda ter um saldo positivo na ordem ali de 25 milhões. Pergunta que eu faço, por que ter que acessar a linha de crédito para um sistema tão importante e fundamental que já deveria estar funcionando há muito tempo? Por que aguardar essa linha de crédito e não fazer o investimento com recursos próprios? Eu gostaria de compreender melhor isso, se vocês puderem explicar, por favor. Bom, a soma, eu acabei sobando o manual aqui da educação, é empenhado R$ 159.345.446. Tem um erro de digitação. Bom, a primeira pergunta é a evolução dos anos 2000 até hoje. Eu entrei na prefeitura em 2004, e aqui faço uma gratidão aqui aos anos que eu trabalhei com o senhor Roberto Rolle. Aprendi muito com ele, acredito que estão aqui também, pode fazer esse agradecimento. E desde 2004 até 2012, quando eu estive com ele, muito eu aprendi e muito ele falava, Maurício, a gente podemos evoluir muito. E eu trabalhava com ele a ponto de fazer evolução de 10 anos. Quando ele deixou a prefeitura em 2012, ele falou assim para mim, Maurício, eu não sei se vou estar aqui em 2013, eu não sei se vou continuar, mas tinha uma projeção que eu fazia junto com ele, que ele falava o seguinte, Maurício, em 2020 a gente vai estar com um orçamento de 1 bilhão, e a gente está chegando a 1 bilhão em 2023, 2022 para 2023. Muito bem, dentro daquele apontamento do seu Roberto, a gente disse, se fosse ele o secretário, mas se fosse outro cenário econômico, não tivesse pandemia, não tivesse N coisas que acontecesse ao longo dos anos, já teríamos batido 1 bilhão em 2020. Enfim, estamos chegando agora. E chegando agora por quê? Porque Atibaia se difere de vários municípios, e isso eu citei durante a apresentação, em comparação a outros municípios que dependem muito de transferências, e transferências advindas tanto de governo federal como governo estadual. Atibaia hoje tem uma capacidade de arrecadação boa, e essa arrecadação boa se reflete aí na saúde financeira. Quando eu disse que hoje somos capazes de fechar a porta e pagar as contas, é diante da situação atual até 31 de agosto. Eu tenho ainda setembro, outubro, novembro, 13º dos funcionários, eu tenho vários contratos empenhados, eu tenho várias obras que estão em execução, que estão aguardando liberação, um deles é o CIEM 3, e aí não é uma crítica, mas é talvez um desabafo. Estávamos com um recurso destinado à realização, à continuidade da execução da construção do CIEM 3, por mais que digam, mas se a prefeitura tem condições de construir com fonte 1, por que não faz com fonte 1? A gente estamos ali dentro do Finanças, e aqui tanto a Regina, que é a parte financeira, quanto a Kellen, que é a secretária, elas, vamos dizer assim, uma palavra assim, mais ou menos, tipo, às vezes rebolando
para achar recurso para pagar uma obra que deveria ser feita com financiamento, mas que eu não posso esperar um recurso de financiamento, uma aprovação de uma lei, porque é uma área, uma região que demanda de escola, no caso o CIEM 3, iniciamos com recurso próprio, sacrificando algumas coisas da prefeitura que poderiam estar sendo desenvolvidas. Então, iniciamos com fonte 1 para atender uma demanda da população e pleiteamos um financiamento para construir e equipar, que às vezes também, isso ocorre dentro da prefeitura. Maurício, eu vou construir uma escola. Legal, é a parte mais fácil. Eu vou lá e construir escola e colocar os equipamentos. E os professores, e veja, professor eu coloco hoje, amanhã eu não posso mandar embora. É uma despesa continuada. Então, quando foi feito o projeto de construir o CIEM 13, e aí eu estou só dando um exemplo do CIEM 13, que é algo mais assim concreto na nossa atualidade. Eu vou construir o CIEM 13, eu vou ter que colocar equipamentos, eu depois vou ter que pagar professores, vou ter que pagar a conta de água, vou ter que pagar a conta de energia elétrica, e vou pagar como? Eu vou ter que sacrificar de alguma coisa ou melhorar a minha arrecadação. Então, quando eu apenas disse que fechar a porta com 25 milhões em 31 de agosto, é aquele momento, assim como vai acontecer 31/12. É bem provável que a gente vai vir aqui no finalzinho de janeiro ou início de fevereiro dizer o seguinte: se eu fechasse a porta 31 de dezembro, eu consigo pagar todas as minhas contas e sobra recurso. Só que eu tenho despesas que estão andando. Eu tenho salário de professores, eu tenho salários de funcionários que estão trabalhando e vão receber ao longo do exercício. Então, quando eu fiz isso, eu deixei bem citado, é uma alusão, que se caso a prefeitura fechasse as portas naquele momento, eu conseguiria pagar tudo. Só que eu esqueço que se eu fechar a porta, eu tenho que pagar a rescisão dos funcionários, eu tenho que saber o que eu vou fazer com os meus ativos públicos, eu vou deixar abandonado. Então, eu deixo claro que é apenas uma alusão, que caso a prefeitura fechasse as portas, seria possível. Mas não, hoje sabemos que isso é apenas uma breve e uma simples alusão de como está a saúde financeira e da dedicação aqui eu reforço a dedicação aqui da Regina, dedicação da Kellen, de quando o secretário vai lá chorar que quer fazer isso, quer fazer aquilo, não dá por quê? Mas tem dinheiro, tem dotação, mas a gente esquece que tem um monte de coisa que está licitando, coisas que podem vir a ocorrer, e que a prefeitura a gente diz, é um objeto grande composto por 28 secretarias. E dentro dessas 21 secretarias, e eu sempre nem vou puxar aí para o lado do finanças, que para mim o finanças vamos dizer assim, o coração da prefeitura, mas precisamos ter uma cabeça boa, que é um governo bom, só que não só o governo. Hoje nós temos 3 secretarias que eu julgo as mais importantes: saúde, educação e social. Educação, eu apresentei isso a semana passada, na proposta do orçamento. Se eu somar educação, somar saúde e somar social, consome quase, ou bem próximo de 80% do meu orçamento. E aí como é que eu vou fazer investimento com agricultura? A secretaria pequena. Habitação, como eu citei semana passada, na quinta-feira, é a secretaria caçula, é o que consome menos recurso orçamentário. Governo, aí tem cultura, tem turismo, tem esportes, tem jurídico, tem RH. Então, a prefeitura é um grande projeto, onde todas as 21 secretarias precisam se comunicar, precisam entender a demanda do governo, precisam entender como é que funciona o orçamento, como que a gente monta um orçamento. Eu acho que cabe citar, e como está sendo gravado e transmitido, a gente apresentou isso a semana passada, chegamos com um orçamento, com uma demanda de 1.187 milhões, para uma receita, com queda ainda principalmente aí de ICMS, com uma receita de 1 bilhão e 51. Um déficit aí de 130 milhões, que a gente precisou, o que a gente precisa, o que a gente pode cortar, o que a gente tem que deixar de fazer. Sendo que a prefeitura tem contratos, eu contratei, eu assinei um contrato, eu sou obrigado a pagar. Zeladoria consome uma boa fatia do nosso orçamento. Um exemplo agora que eu vou dar, e quando eu cito aí o investimento, hoje nós temos 47 sistemas dentro da prefeitura. E quando eu digo sistema, são sisteminhas instalados aqui, sisteminhas instalados ali, e todos eles, muitas vezes, ou se não a totalidade, para não ser também injusto,
Esse sistema não conversa com esse, que não conversa com esse. E somando todos esses 47 sistemas, chega um total de quase 50 milhões de reais. 50 milhões de reais são 5% do meu orçamento. Então, hoje, a prefeitura consegue gastar 5% do seu orçamento com 47 sistemas que não se conversam. E aí entra o projeto e reforça o projeto de investimento. Investir, e eu tenho margem para investir. Não é questão, tipo, por que eu estou buscando investimento? Hoje eu tenho margem. Se eu tenho margem, e o BNDES é legal, porque tem uma margem muito, muito boa, considera-se o seguinte: eu quero comprar um carro. Citei isso, acho que na LDO de maio. Eu quero comprar um carro. Maurício, quero comprar um carro. Eu consigo comprar um carro à vista? Eu não consigo. Mas se eu juntar R$1.000 por mês, daqui 10 anos eu consigo. Eu consigo esperar 10 anos para comprar um carro? Eu, Maurício, eu posso dizer para vocês, eu não consigo. Eu preciso, ou vou buscar um financiamento, ou vou buscar um consignado. Agora, se eu consigo um financiamento ou um consignado, uma taxa de juros muito bom, e aqui eu vou dizer, hoje o financiamento que a gente está buscando no BNDES é o TLP, em torno de 5, 6%, mais o IPCA. Vai dar um total de 11%. No mercado eu não encontro nem consignado, com um desconto em folha de pagamento, que é a maior garantia que o banco tem, é o desconto em folha de pagamento, eu não encontro com a taxa de juros de 11% ao ano, que você dividindo por 12, não dá 0,90 ao mês. Hoje o consignado, semana passada eu estava perguntando isso ao banco para ter um comparativo, 2,19 ao mês. E aí eu penso, puxa, se eu consigo buscar um financiamento a pagar em 10 anos, eu vou melhorar minha arrecadação, eu vou pagar menos sistema, em vez de pagar 50 milhões, eu consigo pagar, sei lá, 15 ou 20 milhões que seja, eu consigo economizar. Vou pagar pouco aos meses ao longo dos anos, eu vou ter um sistema bom agora, ou daqui a um ano, dependendo da implantação. Eu consigo melhorar a arrecadação sem sacrificar a minha receita municipal e atendendo a demanda da população, em especial aqueles que são os mais necessitados. Essa é a nossa proposta de captar investimento. Esse valor a ser captado ao Estado quanto para esse sistema e toda a logística para pôr em funcionamento? Para ficar registrado. Esse sistema está orçado em quanto para poder atender essa necessidade da secretaria e fazer a integração com as outras áreas? Então, vamos por partes. O sistema em si, o funcionamento do sistema integrado, orçado em mais ou menos, média de cotação para licitação, 10 milhões e 500 para 24 meses. Ok. Se eu instalar esse sistema com a rede que eu tenho de internet hoje na prefeitura, é insuficiente. Computadores, é insuficiente. Então, o que eu preciso? Melhorar a infraestrutura. A infraestrutura da prefeitura hoje está orçada, mais ou menos, financiamento de 32 milhões para me melhorar toda a infraestrutura, seja de rede, seja de computadores, seja de servidores e dados, em torno de 32 milhões. Fora isso, eu tenho já o referenciamento, porque também não adianta eu ter uma rede boa, eu ter um sistema bom, se eu não saber onde são os bairros necessitados, eu não saber onde o contribuinte mora, eu não saber aonde que eu tenho que cobrar IPTU, eu não saber onde estão desmatando, eu preciso já o referenciamento, mais ou menos 8 milhões. Fora isso, adianta eu ter um sistema bom se eu faço o mesmo serviço que o funcionário A faz o mesmo serviço que o funcionário B. Aí a gente está fazendo um mapeamento de processo, para saber o quê? Se o que o funcionário A, o que o Maurício faz, se o outro já está fazendo, ele pode ser utilizado para fazer outra coisa. Isso chamamos de mapeamento de processo. E aí que é a nossa grande jogada na prefeitura, é o seguinte, mapear esses processos a ponto de digitalizar eles, para que o contribuinte não precise ir até a prefeitura e não saber quem procurar para fazer a sua reclamação, sem poder ser atendido. Semana passada eu dei exemplo do SAI. Me ligaram lá e falaram assim, Maurício, eu quero pagar minha conta de água, é com você? Eu disse, olha, eu não sou nem da tesouraria, e mesmo que fosse eu da tesouraria, eu não sou do SAI. Por quê? Porque conta de água você paga no SAI, porque ele falou que ia cortar a água dele. É um exemplo que eu estou dando, mas que acontece na prefeitura. Hoje nós não temos um mapeamento. E aqui a Keren elogiou a semana passada, e eu também elogio, que a saúde já soltou uma cartilha de serviços, e essa cartilha de serviço é que nós também pretendemos como prefeitura como um todo, a ponto de tudo ser mapeado e estar disponível digitalmente através da internet. E além disso, estamos conseguindo aí a eficiência energética, que é a instalação de placas fotovoltaicas nos prédios públicos,
para nós termos, ao longo de um período, economia no gasto de energia elétrica. Para o prédio público onde está instalada ter a sua placa, a sua produção de energia fotovoltaica, ela será autossuficiente. E isso o BNDES também financia e estamos buscando, porque hoje nós não temos condições de financiar. Isso está avaliado aproximadamente em 11 milhões de reais, entre projeto, em elaboração de estudos, saber se o telhado aguenta. Então, o projeto de modernização, que está distribuído em 3 eixos, que é o de modernização da gestão, eficiência energética e atração de turistas, de turismo, atração do turismo e desenvolvimento econômico, compõe um projeto grande que eles são dependentes. Não adianta eu ter um sem não ter o outro. E aí envolve um valor considerável que a prefeitura hoje, com o que ela tem, diante de tudo aquilo que tem em andamento, é insuficiente para fazer acontecer. É que todo o projeto, ele fica em 70 milhões, né, Maurício? 70 milhões é o valor total. 70 milhões para... Considerando contrapartida do município, que é obrigatória. Mais alguma pergunta? Ficou pendente a questão do valor da dívida ativa. Dívida ativa. Então, assim, exato, vereador, eu não tenho aqui agora, mas posso te mandar, mas por 300 milhões. Consultei isso no Tribunal de Contas o ano passado. O nosso estoque de dívida ativa no Tribunal de Contas, que é o que a gente considera oficial, porque o nosso sistema, vamos dizer assim, não é confiável, no Tribunal de Contas em 2022, comparando o fechamento 2021, já era de 285 milhões. Então, a nossa expectativa é em torno de 325 milhões. Mas posso passar exato depois, vereadora. Agradeço, secretária. Eu quero parabenizá-los pelo trabalho que vocês vêm desempenhando e, com toda certeza, na figura aqui da secretária de Maurício, pedir que vocês continuem realmente comprometidos com esse aperfeiçoamento, porque da forma que se encontra, como já foi dito, e eu concordo plenamente, é um risco para todos, e a Atibaia já está numa evolução que não dá para aceitar, mas esse tipo, né, de controle que não é seguro, para dizer o menos. Então, quero mais uma vez aqui parabenizar, agradecer pelos dados e pedir disponibilização desses slides para que nosso gabinete possa continuar acompanhando a evolução do município, que, apesar de tudo que foi colocado, ainda se encontra numa saúde financeira muito melhor que tantos outros municípios aí do nosso estado, sem avançar para outros que estão aí em situações delicadas também. Certeza. Então, quero parabenizar, porque isso é fruto do trabalho árduo e intenso de todos vocês que aqui estão representando a Secretaria de Planejamento e Finanças. Em nome da Câmara Municipal, em nome do nosso gabinete, eu quero agradecer e parabenizá-los e dizer que estamos à disposição sempre, inclusive para discutir o projeto do Refis, que com toda certeza será muito bem-vindo e poderá reduzir esse montante da dívida, com toda certeza dando oportunidade à população que está em débito de regularizar no futuro próximo. Obrigada. Agradeço muito a presença e as palavras, vereadora, a participação. E, assim, eu fico muito feliz de ter vindo para Atibaia, de encontrar uma secretaria com pessoas tão competentes, né? E estou aprendendo muito também, né? Estou passando um pouco do meu conhecimento para eles. Mas hoje a gente é uma equipe e a gente pensa, assim, no melhor para Atibaia. E esse projeto é muito importante para o município para avançar ainda mais. Ainda o Maurício falou, vamos arrecadar em 25, 20, eu acho que em 26 o município vai estar redondo com esse projeto. Sim. Muito obrigada.